E tudo começa no lar, porque quando nós nascemos, nós ainda não, a gente não chega já com as mazelas, com as feridas, com as ofensas, com os problemas na casa, com os problemas lá fora. Nós somos inocentes, aparentemente, né? Como diz a palavra, nós nascemos também com essa raiz de Adão, mas vamos falar da inocência, porque quando uma criança nasce, ela nasce, tudo é maravilhoso. A criança chora, a criança ri, a criança perdoa, a criança nem sabe que ela foi magoada. Mas tudo começa dentro do lar, porque pessoas feridas elas podem ferir. Se eu sou uma criança que nasceu no lar ferido, uma mãe ferida, um pai ferido, um pai que é cristão ou é crente em Jesus Cristo, mas essas pessoas carregam feridas na alma, no corpo, no espírito, automaticamente eu vou ferir. Né? A palavra de Deus diz lá em Isaías, não me lembro agora, se alguém lembrar pode colocar aí, antes que você nascesse eu te gerei, antes que você entrasse, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te gerei. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as palavras que nós, como pais, quem é pai, quem é mãe aqui, todas as palavras que nós, como pais, falamos ainda quando os nossos filhos estão no ventre, elas podem causar de uma forma indireta, que a gente também nem percebe, né? Elas já podem causar dor, elas já podem causar nessa criança sofrimento, sofrimento que a própria criança ela nem entende. Por que, que ela está assim? Por que, que ela é assim? Então, palavras podem ser grandes armas para a edificação ou para a destruição. Ações que a gente deixa que entre, situações que a gente deixa que entre dentro da gente, que criem feridas, elas podem nos causar dor, tristeza, doenças psicológicas, físicas e emocionais, e indiretamente àqueles que estão ligados a nós. Uma família doente, uma mãe doente, um pai doente, eu não digo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, pode gerar filhos doentes. Né? Então, essa história ela começa, tudo era muito maravilhoso. Até que, quando ela começa a vir ao entendimento, entender, né, entre o bem e o mal, ela começa a ser ferida e deixar que as feridas entram. E ali, quando ela deixa que essas feridas entram, elas abrem, depois que ela abriu, então, vem outras situações que vão causar dor, tristezas, enfermidades. E qual é a solução para isso tudo, gente? Como que a gente consegue sair de um estado desse? Eu falo hoje eu falo isso, não estou falando com uma pessoa doutora de psicologia, não estou falando com uma pessoa doutora, porque tem muitos doutores aí que vão ver isso, doutores da lei, doutores da infância e juvenil, doutores de várias áreas. Estou falando isso como uma pessoa que viveu a própria experiência, estou falando da minha experiência como filha, serva do Senhor, e de experiências que eu tenho visto de pessoas, mães e crianças que eu tenho acompanhado. As feridas começaram lá atrás, e elas não sabem por que elas têm essas feridas. Então, ela começa no lar. A cura, né? Tudo começa no lar, e a cura também ela vem do lar. Ah, mas como pastora? Agora eu falo como pastora, né? Como que ela vem do lar? Se às vezes o meu pai ele não é um pai cristão, ou minha mãe não é um pai cristão, como eu estava falando com a Nacica, a pastora Nacica hoje, na conversa, eu falei, olha, quando o pai reconhece as suas dificuldades, que as próprias dificuldades vão ser transmitidas para os filhos, ele restitui aquilo com o filho, primeiro com ele diante de Deus, né? Primeiro ele diante de Deus, ele reconhece, depois ele vai, libera perdão, libera amor para o filho. E é tão gostoso porque eu estou falando de coisas que já aconteceram comigo pessoalmente e com meu filho. Então, Deus trabalha primeiro em mim, depois trabalha nele. Quando eu reconheço que eu estou falha, que às vezes as falhas dele, ou dificuldades emocionais, espirituais, físicas, também é por causa de mim, eu vou lá e reconheço isso. E eu trabalho com ele. Mas se os meus pais eles estão enfermos, ou não são cristãos, ou são enfermos espirituais,
eu tenho o Senhor, eu tenho aqueles que estão na casa de Deus, eu tenho a igreja do Senhor. Por isso que nós temos que ser curados, sarados para sarar outros. Esse é o maior propósito de Deus quando ele trabalhou em mim. A visão era por causa dele. A visão era por causa desse pequeno, dessa pequena que você tem na sua casa, ou esse adolescente, essa adolescente que você tem na sua casa, até mesmo esse jovem. E a questão é de se humilhar. A palavra de Deus, humilhar perante o Senhor. Humilhares na presença de Deus. E quando diz na presença de Deus, não é só ir lá, Jesus, porque eu estou. Se você se humilha de fato na presença de Deus, você é capaz de chegar para o seu filho, está mais próximo de você, sua filha. Ou aquele que Deus te deu para criar, que alguns não são pais biológicos, mas são pais que criam filhos. Que esses filhos vieram com problemas dos outros pais. Tem solução para isso. Porque Deus, antes mesmo que a gente fosse gerado, Ele já estava nos olhando. No ventre da nossa mãe, estava cuidando de nós. Por que será isso? Por que será essa palavra? Porque Deus, o próprio Deus, já sabia o que iria acontecer. Então, Deus, ele, de certa forma, ele permite, mas ao mesmo tempo ele guarda. Mas se nós, como pais, não estamos preparados para sermos simples, nos humilharmos, olha, nós seremos um estrago nas emoções dos nossos filhos, nossas filhas. E nós, que somos autoridades espirituais também, pastores e pastores, missionários, mestres, também seremos um estrago na vida daqueles que vêm, às vezes, querendo um conselho com um problema, e nós, a primeira posição nossa é julgar, mas como é que pode, né? Não, nós somos pais, nós somos mães. Tudo começa dentro de casa, porque lá fora só o Senhor para ter misericórdia. Tudo começa dentro de casa. Se você está dentro de um lar, que você não tem um pai cristão, uma mãe cristã, que não entenderam isso, eu vou te falar uma coisa, vai começar com você. Porque se Deus começa na sua vida, filha ou filho, e você começar a ver que teu pai e tua mãe tiveram falhas porque eles não foram ensinados, porque não tiveram os princípios de outros, vai começar com você. Você que vai ser curada, para que eles possam ser curados. Você é a resposta. Você é a resposta para a sua casa, para a sua família. Você é a resposta. Ah, mas eu nasci de uma forma tão, né? Talvez inesperada, indesejada. Perdoe, perdoe, ame. Tudo está no amor.